Renata é artista, educadora e curadora independente. É formada em artes cênicas pela Unirio e possui produção em performance e videoarte, tendo participado de exposições coletivas em cidades do Brasil, Portugal e Espanha. Possui 14 anos de experiência como mediadora cultural, tendo sido no último ano co-coordenadora do programa educativo da 11ª Bienal do Mercosul, do Triângulo Atlântico. Se interessa por temas ligados ao corpo negro feminino, participou do programa Diálogos Ausentes do Itaú Cultural, com a performance da invisibilidade, o estereótipo da negra nas artes cênicas e curou a mostra de vídeo performances Estereotipação, Mulheres Negras Performam, no Rio de Janeiro e São Paulo. Carioca, atualmente reside em Porto Alegre. Boa noite. Nossa, está alto isso. Queria primeiro dizer que é um prazer estar aqui. E, enfim, só dessa mesa existir eu já fico emocionada, porque eu acho que é muito importante e há pouco tempo atrás a gente não conseguiria conceber que isso aconteceria, né? Eu preparei um PowerPoint, enfim, acho que o que eu vou falar tem tudo a ver com o que o Shadalu falou também. Enfim, acho que a minha fala começa pensando um pouco a ideia de outro, de como que, desde sempre... Sentar lá? Ah, claro. Pegar a tua fala. Tá bom. É que todo mundo senta pra lá, daí vocês falam pra lá e eu acabo não pegando assim. Tá ótimo. Aqui. Vou ter que... Tá, acho que eu vou ficar aqui, então, pra não ficar de costas. Obrigada. Que sempre... a ideia de outro sempre foi algo necessário para a gente poder se valorizar, né? Essa frase da Simone de Beauvoir, né? O sujeito só se põe se opondo. Ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o inessencial, o objeto. E a gente vai ver que a colonização é toda a partir disso, né? Esse é um trechinho que tem no catálogo da Bienal do ano passado. O menor ser do mundo, desde que definido como homem, isso é, branco, se enxerga não só como uma luz salvadora que iluminava tudo, mas como o centro único desse todo. De fato, a negação do outro representava uma ferramenta útil demais para que se permitisse abandoná-la sem travar uma dura batalha. Eita. Sem querer. Os conquistadores, e isso explica sem dúvida essa parte de vergonha culpada, partiam em busca de espaços que lhes permitissem resolver uma equação social. Para isso, se serviam de seres inocentes. Essa gana de poder não podia se complicar com qualquer escrúpulo. Então, tanto o negro escravizado como o indígena, né, ele vai ser, na verdade, essa moeda de troca, né? E para isso eu preciso desumanizar essa pessoa, né? Eu não posso considerar ele humano, porque se eu considero ele humano, eu preciso ter escrúpulos, eu preciso me culpar por estar fazendo o que eu estou fazendo com ele ou com o território dele, né? Então, eu preciso desumanizar essa pessoa para que eu me torne humano, né? É se opondo que eu me ponho. Ixi, gente. Eu acho que eu estou apertando uma coisa aqui sem querer. Mas, enfim, eu vou continuar. E assim a gente começa a criar uma ideia do negro e do indígena também, né, como o outro do branco. E aí a Simone de Beauvoir vai trazer essa ideia da mulher como outro do homem. E a Grada Quilomba vai trazer que então a mulher negra é o outro do outro, né? Porque ela não é nem branca, ela nem é homem e nem é branco, né? Então, que ser é esse, né? Ele consegue ficar duplamente à margem, né? E aí essa ideia bem colonial é uma ideia que permanece até hoje, né? E aí, se a gente vai falar de arte, de história da arte, a gente continua com esse pensamento, né?
Adorei quando o Xadalu falou, né, que o cacique falou, como assim? O homem branco tem que legitimar uma coisa que é parte da gente, né? Tem um... Acho que não trouxe, tá ali. Tem um... Enfim, gente, finjam que está inteiro ali. Não. Tem um trabalho que foi feito, acho que ano passado, né? Chamado Historiada Arte, né? Que é um estudo que foi feito com base nos principais livros estudados dentro das faculdades de arte. E foi feito um mapeamento assim, desses livros. E aí, enfim, todo esse material está na internet, nesse site que está ali. E aí, a partir de tudo que eles viram nesses livros todos, eles chegaram numa definição do que seria história da arte. Que seria, história da arte é a área das ciências humanas em que se constrói uma narrativa sobre a criação de objetos e experiências realizadas, em sua maioria, por homens brancos, europeus, estadunidenses e pintores, alguns gênios. Aí, não saiu. E aí, dentre as várias tabelas que tem nesse material, ele fez uma de quantificação de raça e de gênero, né? Então, dos 2.443 artistas que estavam nesses livros estudados nas academias, 22 artistas eram negras ou negros e apenas 2 mulheres negras que são estudadas, né? Isso nas academias, no lugar de formação dos artistas, historiadores, pesquisadores, professores de arte no Brasil. Tem um site também, uma página de rede social muito interessante que chama Mulheres Negras na Arte. Elas fizeram agora também, esse ano, um mapeamento dos artistas que são representados por galerias de arte no Brasil. E aí chegaram-se a 160 artistas, 56 mulheres e uma artista negra. Então, né, esse mercado de arte não está muito diferente da academia, né? Então, onde é que estão essas artistas negras, né? Porque a gente sabe que elas estão aí, mas elas não estão sendo estudadas, nem estão sendo representadas, nem estão dentro desse mercado de arte, né? E aí, voltando um pouco na fala do Xadalu, a gente acaba vendo que quem diz o que é arte, quem não é o branco, né? É o homem branco, dono da galeria, né? Diretor do museu, ele decide, né? E isso é arte. E aí a gente vai ver negros, mulheres, indígenas, mas a gente não vai ver como arte, né? A gente vai ver como artivismo, arte negra, artesanato, né? Arte dissidente, né? Então, precisa mudar o nome, porque senão não é arte. E aí, falando um pouco de como eu me inseri nesse lugar, enfim, eu comecei a entender, eu não fiz artes visuais, eu fiz teatro, né? Fiz artes cênicas. E foi dentro da faculdade de artes cênicas que eu entendi que eu era uma mulher negra, porque até então eu não entendia. E eu entendi isso porque todo papel que eu fazia em alguma coisa dentro da faculdade era uma empregada doméstica, né? Então, das 5 produções acadêmicas que eu fiz, eu era empregada doméstica em todas elas. Então, mas por quê? Será que eu sou uma atriz ruim? Será que eu não sei fazer direito? Ou será que a mim, que sou a primeira da minha família a cursar um ensino superior, me cabe ainda aquilo que todas as mulheres da minha família fizeram antes de mim, que eram ser empregadas domésticas, né? Então, como que a gente se forma, mas ainda cabe a gente um papel social a ser representado, né? E aí, meu trabalho final da faculdade foi a performance da invisibilidade, o estereótipo da negra nas artes cênicas, em que eu, dentro da peça de uns amigos, eu servi de empregada, enfim, era um espetáculo longo e eu ficava servindo as pessoas o tempo todo. E o que eu percebi naquele momento é que as pessoas que me conheciam não me reconheceram,
porque eu estava vestida de empregada. Então, quem é empregada, né? As pessoas não olham, né? As pessoas não me reconheceram porque elas simplesmente não olharam para mim. As pessoas achavam nem que era uma atriz que estava ali, sim uma empregada que tinha sido contratada para a peça. Então, eu entendi o quanto que... e aí depois eu fazia tudo isso e no final eu vinha, falava toda a trajetória das mulheres da minha família, contava todos os personagens que eu fiz na universidade, né, e perguntava, e aí, né? E aí eu entendi que ali tinha um lugar de como, quando a gente reforça o estereótipo e a gente se coloca intimamente próximo, né, do outro, a gente consegue quebrar um pouco esse lugar, porque a intimidade te dá humanidade, né? Então, por exemplo, nesse trabalho que está aparecendo, é um trabalho que se chama Duro, em que eu ficava durante 3 horas penteando o cabelo em público. E aí os fios que caíam do cabelo, eu colocava nesses saquinhos e entregava para as pessoas que estavam assistindo. Então, e aí, enfim, né, a pessoa ficava naquela situação, o que eu faço com esse cabelo, né? Eu levo, eu jogo fora, eu guardo, eu não pego. Enfim, eu estou dando para aquela pessoa a responsabilidade de cuidar de um pedaço de mim e de ver que o meu cabelo não é duro, né? Ele é macio. Né? E também tem quem é mulher negra sabe que tem um fetiche muito grande do toque no cabelo, né? As pessoas querem pegar, então não precisa pegar no meu cabelo, leva ele para casa, aí você pega quando você quiser, sabe? Tipo, brincar com esse lugar perverso a partir da intimidade. E aí nessa minha estudo a partir do meu próprio cabelo, eu comecei a pesquisar trabalhos de outras artistas que também trabalhavam com cabelo. E assim surgiu Estereotipação, que é uma amostra de vídeo performance que eu curei. E aí eu achei ótimo também, de novo, a fala do Xadalu, quando você fala que a curadoria é da aldeia, né? Da gente parar para pensar também o que significa a palavra curadoria, né? Curadoria vem de cura, né? Então, que cura é essa que a gente está causando, ao invés de, na verdade, aumentar os estereótipos que sempre foram causados pela colonização, né? Então, enfim, um trabalho de autocura minha, de ver outras mulheres que falavam sobre cabelo, virou uma curadoria de vídeos de mulheres que falavam dos estereótipos atribuídos a elas. Eram 2 dias de exibição, sendo que um dia era só sobre cabelo. E, nesse dia, essa ideia da intimidade me ficou mais forte ainda, porque nós tínhamos pessoas brancas, pessoas negras, mulheres, homens na plateia, e o que eu entendi ali eram trabalhos todos muito fortes, né, de vídeo, e que eu entendi ali que as mulheres negras que tinham passado por algum daqueles processos de alisamento, enfim, de toque, elas olhavam aquele vídeo de outras mulheres que elas não conheciam, que elas não sabiam quem era, elas olhavam e elas automaticamente sentiam aquela experiência. Então, voltava a experiência a partir do trabalho de vídeo feito. E quem não era uma mulher negra conseguia, de certa forma, criar uma empatia a partir daquela experiência estética do que era aquilo, né? Então, ao você ver um vídeo em que uma mulher está penteando o cabelo várias vezes, violentamente, as mulheres que passaram por aquilo olham e sabem do que está sendo falado. Mas quem não passou por aquilo olha e fica em choque, né, com aquela realidade que a pessoa às vezes nem sabe que existe, né? Então, como que a gente consegue criar uma empatia a partir dessa experiência estética? E essa mostra ela foi exibida em São Paulo, mas ela foi exibida também num lugar no Rio de Janeiro chamado Centro Cultural Pequena África, que é um centro cultural que era uma antiga casa de engorda do período escravocrata, né? Então, era o lugar onde os escravizados, depois de toda a viagem de África para o Brasil, eram levados para serem alimentados, engordarem e serem vendidos. No caso do Valongo, que é na frente. Então, por si só, o lugar já carrega uma história, né? Então, é falar de cura, enfim, exponencialmente. Aí, foi. E aí, para terminar, não sei quanto tempo eu tenho ainda.
estou com tempo. Queria falar desse trabalho, que é Usa Pretas, que é meu último trabalho, que parte ainda desse lugar, de como que eu entendi que eu precisava me cercar de outras mulheres para falar, porque, por mais que eu falasse da minha experiência, e ela é diferente da experiência de outras mulheres negras de outros lugares, tem muita coisa que é semelhante, né, independente de onde você esteja. E Usa Pretas é esse trabalho, que ele é um trabalho sonoro, feito pelo WhatsApp. Então, eu convidei 4 amigas que não se conhecem, né, não se conheciam, que é a Zanza Gomes, que ela é bibliotecária, ela é de Porto Alegre, mas ela agora mora em Goiânia. A Milena Lísia, que é uma artista visual do Rio, que já se mudou várias vezes em várias cidades do Rio de Janeiro. Eu, que sou carioca, mas agora moro em Porto Alegre, e já tinha morado em São Paulo antes. Ali não dá para ver direito, mas é a Andy Marques, que ela é artista também. E ela é de São Paulo, morou em Porto Alegre e agora está fazendo a graduação em Pelotas. E a Thaís Teles, que é paulista, mas que também já se mudou por vários lugares em São Paulo. E a ideia era a gente conversar um pouco, como 5 mulheres que já transitaram muito por outros lugares, de como é ser mulher negra para ti, na sua experiência, enfim, e trocar isso pelo celular, por áudio de WhatsApp, assim. E elas não se conheciam, e aí eu mandei um áudio para elas. Tem como botar o áudio? Vou botar E aí, enfim, esse trabalho foi feito pelo WhatsApp. Ele virou um áudio, e aquele QR Code ali, ele virou um adesivo. E esse adesivo, eu coloquei ele nas ruas, assim. Então, qualquer pessoa com um celular pode tirar a foto e automaticamente baixar o áudio no seu celular. E eu vi essa conversa de 5 mulheres que você não conhece. E achei que mais afrofuturista do que no começo, no meio. Conversas de áudio. Enfim, esse é o começo do áudio. Amiga, bom dia, tudo bem? Esse áudio é um chamamento, convocação, ajuda pública e uma obra de arte. É o seguinte, há um tempo eu estou bastante instigada pelas Cartas Negras, que foi um movimento íntimo que surgiu em 91, entre algumas escritoras, 5 escritoras, entre elas a Conceição Evaristo, em que elas se mandavam cartas e se atualizavam umas das outras, mas também falavam do que estava acontecendo no mundo e de machismo, racismo, arte, sobrevivência. E tenho pensado muito que as conversas via áudio que a gente tem, e que são sempre tão escurecedoras, não deixam de ser, de certa forma, um pouco isso também. Então, agora me rolou um convite para participar de uma exposição afrofuturista, e achei que mais afrofuturista do que conversas de áudio para compartilhamento entre mulheres negras sobre formas de sobreviver nesse mundo não poderia ser melhor. Então, eu estou chamando 4 amigas que eu tenho uma relação bem forte através de áudios de WhatsApp para integrarem esse trabalho comigo. A gente já faz isso, né? A gente já se atualiza da vida e já fala das coisas todas através desses áudios. Mas agora essa conversa, a partir desse momento, se você aceitar, essa conversa já vai ser pública, e a ideia é a gente falar. Eu queria saber de ti o que são esses áudios de WhatsApp entre mulheres pretas da tua
do teu convívio, no que, o quanto isso te empodera, te atualiza a tua ancestralidade, te fortalece. Enfim, enquanto isso é importante para ti, para tua vida, enquanto uma mulher negra. E enfim, o que você quiser dizer, o que você quiser que faça parte disso. Ai, que coisa, vai me fazer chorar. Nossa Senhora. E eu fico muito emocionada e muito feliz, assim. E eu agradeço muito, estou muito feliz com o convite, muito feliz com você. Acho que é isso mesmo, o universo é nosso, assim. E que bom que o universo nos tem. Mas de antemão já digo que você pode super contar comigo e eu vou ficar muito feliz mesmo de fazer parte disso, tá bom? E obrigada por fortalecer aí nesses movimentos que estamos longe fisicamente, mas conectadas por tudo que nos permite estar. Amiga, demorou. Nossa, achei a ideia foda, achei a ideia da exposição também foda. Mas eu super gostei da ideia, acho que é essa pegada aí mesmo, trampar, né, afrofuturismo é uma coisa que o pessoal tá abrangendo agora e tal. É isso, assim, gostei super da ideia da exposição, depois a gente conversa mais sobre isso. Ai, que projeto lindo, lindo, lindo. Enfim, não vou botar ele todo. Enfim, assim, e aí a partir daí a gente criou, era para ter os áudios individuais de cada uma, mas elas super quiseram se conhecer, e aí virou um grupo, e agora elas são super amigas todas. E foi muito, muito interessante, porque aí isso, tudo que foi falado foi colocado, né? Nada foi cortado de áudio, né? Então virou um áudio de 1 hora e pouquinho, assim, e está tudo disponibilizado por esse QR Code. E é muito legal porque, sei lá, né? Acho que todo mundo que manda áudios no WhatsApp, a coisa que mais poderia ser ruim para você é alguém ouvir o seu áudio que você está mandando para outra pessoa, né? Porque eu acho que é o máximo de intimidade que você troca com alguém no mundo de hoje, né? E aí esse áudio está disponível, e aí pelo celular eu consigo ter uma noção de quem está ouvindo, pelo menos de aonde está sendo ouvido. E é muito legal porque esse trabalho já tem 1 ano e a cada dia aparece assim, Pernambuco, Natal, São Paulo. Então o trabalho por si só já foi ganhando vida e eu não tenho mais controle, assim. E, né, nesse mundo que a gente não consegue ouvir o áudio do amigo de 5 minutos, que já é muito, né? Saber que tem alguém em algum lugar do Brasil ouvindo 1h20 de conversa de 5 mulheres que ele não conhece e que estão falando de coisas muito íntimas. Enfim, se vocês quiserem baixar, é fácil de achar na internet, é só tirar foto dali. Mas vocês vão ver assim, que é muito legal, porque aí uma fala assim... Nossa, a relação com os meus pais... E aí todas... Nossa, a relação com os meus pais é a mesma coisa. E aí compartilha coisas muito íntimas, né? Sobre, enfim, a graduação, a vida num todo. E aí esse trabalho eu tinha feito para uma exposição... E aí depois surgiu a ideia de fazer os adesivos e botar na rua. E aí depois esse trabalho integrou 2 exposições, o que é muito engraçado, porque... exatamente foi sendo feito numa contracorrente, né? Uma coisa que não é para ser vista no museu, né? É para ser ouvido